Oi, Sam. Oiê, tudo bom, Carlota? Bom, estamos aqui para mais um podcast Certifica, Samara. A gente vai trazer aqui estratégias para você se tornar um professor certificado, uma professora certificada pelo Google. Samara, e hoje qual que é o grande tema aqui que você está querendo abordar? Conta aí pra gente. Quais foram as ferramentas Google mais utilizadas, Carla, nesse 2020 e agora 2021, porque a gente vai ficar usando sempre. Bom, eu acho que a gente tem que começar pelo mais óbvio, né? Ah, sim. Porque depois a gente vai para além do óbvio, mas primeiro eu acho que o mais óbvio que foi as ferramentas de streaming, né? Sim. Eu acho que Google Meet. O Google Meet deu um salto, assim. Gente, eu não sei como é que aquela equipe trabalhou, porque a gente tem até informações e tal que o Google Meet, ele nunca foi uma ferramenta da educação, né? Acho do Google nenhuma. for Education. Acho que a única que era a Illuminate. Illuminate que é de anos que virou Collaborate. Exatamente. Era a única que já era usada. Tinha também o Adobe Connect. Ah, tá. O Adobe Connect já era, de décadas. Não vou nem te falar quanto tempo, tá? Pra você não fazer uns cálculos errados aí. E aí, Samara, eu acho que a grande mudança, inclusive de ferramenta e essa parte de streaming, foi exatamente o fato de que eram já ferramentas muito utilizadas em ambientes corporativos, empresariais e tal, né? Institucionais, em nível institucional, mas elas não foram pensadas para a educação, né? Total. Então, as ferramentas realmente se desenvolveram muito e foram as mais utilizadas em 2020. E aí o Google Meet, eu queria trazer um pouquinho, porque realmente aí as equipes do Google, que era do Google Business, né? Teve que se integrar com a equipe do Google for Education para trazer outras soluções e funcionalidades que ficaram maravilhosas. Não, você imagina a estrutura, né? Uma escola aí com 2, 3 mil alunos, todos eles tendo aula síncrona, online, ao mesmo tempo. Foi um desafio grande, Carla, eu acho, mas assim, é uma ferramenta que realmente foi muito utilizada para transmissão de aula, eu diria assim, né? Para conectar o aluno de novo com o professor, porque é engraçado que foi mais ou menos assim na pandemia. Os primeiros dias, a gente mandou atividades para os alunos fazerem em casa, até a escola se organizar ali, a coordenação, tinha aluno que não tinha acessado ainda, contas, tal, aquela questão burocrática. E aí depois, Carla, praticamente virou obrigatoriedade. Todo dia a gente abriu o Meet para fazer as aulas com os nossos alunos. E eu acho, assim, que é interessante que ela acabou também sendo muito utilizada. Por exemplo, eu usava muito no plantão de dúvida. Porque ela ajudava a gente a personalizar essa aprendizagem. Então, assim, ela até melhorou a relação que eu tinha com alunos que não apareciam no plantão quando a gente estava no ensino presencial, passaram a aparecer no plantão online, porque ele sabia que o professor ia estar disponível ali. Então, eu acho que de uma forma ou de outra, elas também melhoraram um pouco aí essa proximidade com o aluno, porque era muito fácil, né? Abrir uma sala no Google Meet, uma videoconferência e conectar com o aluno. Não, e a gente também, né, Samara? Aí no backstage aqui do Amplifica. Cara, quantas vezes a gente estava naquela época desenvolvendo lá aquele programa Simplifica, que a gente tava todo mundo, a gente trabalhando, colaborando ali, uma equipe, né? A gente deixava o Meet ligado pra e cada dúvida. E cada um fazendo a sua coisa, todo mundo de câmera e áudio fechado. A gente só abria quando tinha. Aí a gente dizia, gente, vocês estão vivos? Estão aí ainda? Tá todo mundo aí? Tava todo mundo lá, né? Tava todo mundo. Então, eu acho que isso foi realmente interessante. Em termos de ferramenta, e aí também ainda conectado com streaming, Samara, que teve um boom louco e que muitos professores começaram a usar foi o StreamYard para transmitir para o YouTube. Verdade. Então, assim, olha isso. Quer dizer, um professor que antes se via professor em sala de aula, preparando suas aulas, a professora lá, preparando suas aulas, fazendo o seu trabalho e tudo mais. De repente,
esse professor e essa professora se viram obrigados a virarem. Claro que tem a gente pode entrar aí toda numa discussão filosófica e tudo mais, se é bom, se é ruim, o que aconteceu. Podemos, tem problema. Mas eu acho que também foi interessante esse movimento, principalmente para o professor se ver não como youtuber, mas com outras possibilidades, não só para trabalhar com os alunos institucionais, profissionais e tudo mais, mas para ampliar o horizonte do seu papel como educador. Perfeito. E talvez buscando, inclusive... E tem um caso tão interessante, Samara, que por causa dessas coisas de gravação, a gente no Simplifica, nesse programa que a gente fez com a Lehman, que está gratuito, se você quiser acessar, amplifica.me/simplifica, a gente tinha aquela preocupação de inclusão, principalmente para os alunos que estavam sendo alfabetizados, né, no programa, e como era conteúdo digital, de gravar, lembra? A narração. Da aula. E por causa disso, a Nansa, cara, ela é um super case, ela. A Nansa, professora de educação física, de repente, o que acontece com ela? Ela se vê... ela foi lá, né? Ela tinha um amigo que era produtor. Na realidade, a voz dela chamou muita atenção da gente quando ela começou a gravar. Né? Aí gente, vamos chamar ela pra gravar, que ela é muito boa. Exatamente. A voz dela é uma voz... A dicção, né? Clara. E tinha também uma questão de inclusão, da gente trazer, né, os sons do Brasil para esse projeto. E aí, depois, ela compartilhou com alguém que era da área de produção, de criação, mesmo, de produção, e falou, olha, esse trabalho que eu fiz. Ele falou, meu Deus, sua voz é perfeita, eu vou te contratar. E ela começou a fazer, tipo, essas gravações que tem, né? Tipo, documentários, essas coisas, e a voz é a dela. Muito então, legal. Assim, eu acho que essas ferramentas, por exemplo, o StreamYard para transmissão no YouTube, foi uma ferramenta também muito utilizada que os professores não conheciam. E os professores não se sentiam capazes de fazer transmissão... Direto de casa, né? Direto de casa no YouTube. Por quê? Porque já tinha acabado o Hangout On Air. Talvez, se o Hangout On Air em 2019 não tivesse acabado... Talvez ele não acabaria mais, né? Ah, sim. Talvez ele tivesse... E aí, o que aconteceu? O StreamYard foi uma solução que o professor se sentiu... apropriada da ferramenta para realmente poder utilizar. A gente teve que se apropriar, Exatamente. Né? Quem não era apropriado se apropriou. Então, Carla, Google Meet, StreamYard de transmissão, mas tem outras ferramentas que a gente usa muito maravilhosas. Também. Google Slides, acho que aumentou assim também enormemente o uso do Google Slides. Eu ainda Google acho... Forms. O Google Forms aumentou muito. Jamboard. Cara, então, o Jamboard foi o queridinho. Se tem um queridinho... de Jamboard, 2020, é o quadro acho branco. que foi o quadro interativo. O Jamboard já existia, né? Mas as pessoas não sabiam que existiam. Inclusive, tem um vídeo do Amplifica maravilhoso. Acho que eu gravei uns 18 minutos, quase 20 minutos, só dando ideias de como estratégias de uso de Jamboard, que não seja só o professor escrevendo ou o aluno, né? E aí o legal do Jamboard é que ele é tanto web quanto para o celular. E, na verdade, ele é uma peça. Ele é hardware também. Né? Ele é hardware, mas nunca chegou no Brasil. E de repente, o Jamboard chega como a ferramenta queridinha de 2020. Tem outras aí que são maravilhosas também, mas eu gosto muito do Jamboard pela flexibilidade. Inclusive, comecei a pegar alguns slides meus e jogar no Jamboard. Porque aí tinha a opção de ser mais interativo de uma forma mais simples. Né? Nossa, Carla, acho, Google Forms, Google Slides, Jamboard, Google Meet. Nossa, acho que a gente usou muito, assim. Eu diria que são as campeões. Porque... Nossa, tirando o Gmail, né? Não, mas eu acho porque o Google Forms deve ter sido muito utilizado também para prova, para teste, para diagnóstico. Nossa, a gente fez muita coisa com o Google Forms. Para inscrição, para saber o e-mail dos alunos, para mandar comunicação, enfim. A gente deve... certamente são ferramentas que quem estava na sala de aula aí teve que se adaptar a usar nesse período. A gente passou por um período de adaptação e uso direto dessas ferramentas, Carla, mas aí os alunos também começam a reclamar, né?
Tipo, que a gente está usando sempre a mesma ferramenta. Imagina todo mundo usando o Google Forms. Então, a gente acabou tendo que encontrar outras alternativas. Você tem que ter um repertório aí, né? Você tem que ter um menuzinho próprio, uma caixinha aí sua, um toolbox, assim, com algumas opções, né? Eu fico pensando, por exemplo, o Mentimeter é um que era muito utilizado pelos professores. Poxa, será que tem que ser sempre o Mentimeter? A gente usou muito o Slido. Trocou por outros, né? Uma que, cara, foi a sensação de 2020 também, que, cara, eu me lembro há muitos anos em uma conferência que foi a primeira vez que eu vi, que eu achei fenomenal, que foi o Pear Deck e o Nearpod. Eles estão há anos no mercado, mas esse último ano realmente... Essa para apresentações, assim, ó... Interação, né? Interativas. Porque você pega o seu Google Slides e transforma ele numa apresentação interativa. Então, os alunos interagem lá da casa deles. E fica visível para o professor como os alunos estão interagindo e quem está fazendo o quê, né, Samara? Quem está fazendo o quê. Então, eu acho que essas duas, assim... É engraçado, né, que antes a gente fazia apresentação de slides muito fixa, assim, só com telas para os nossos alunos. E ela passa a ter uma outra... Cara, isso é um uso super moderno de apresentações, é o que o Pear Deck e o Nearpod fazem com o Google Slides. Essas ferramentas, em geral, são muito bem aceitas pelos alunos, né, Carla? Inclusive, eles às vezes até perguntam qual é o número, porque tem um código que você tem que colocar, né? Qual é o número do Nearpod de hoje? Porque eles já percebem quando a gente coloca na tela. E uma última aqui que eu queria comentar e que eu acho que ainda não é usado o suficiente no Brasil, assim, da forma como e consistentemente como deveria ser, é o Flipgrid. O Flipgrid é uma ótima ferramenta. O Flipgrid é uma ferramenta de voz, de áudio, que os alunos podem gravar vídeos, que podem demonstrar o que estão fazendo, que pode ter discussão, um aluno pode responder ao outro ou não, pode ser só com o professor. Tem várias... formas de utilizar, né? E várias funcionalidades, inclusive, assim, e configurações de segurança, porque ele foi feito para a educação. Então, eu acho fechado, que é uma ferramenta que não foi ainda utilizada nas escolas brasileiras como eu acho que poderia ter sido explorada. Você não acha, não? É verdade. Nos cursos que a gente fez online, super todos utilizados, usaram, né? Todos usaram. A gente usou muito. Inclusive, um que eu fiz ano passado, no meio do ano com a Clá, a gente... O Flipgrid era a ferramenta de autoavaliação diária. Olha. Diária. Muito legal. Todo dia a gente tinha que colocar um videozinho de 1 minuto. E super divertido. Porque você pode colocar emoticon, você pode pegar emoji. É super legal. Eu acho também, Carla, que professores, assim, que já tinham um letramento digital mais profundo e a escola não tinha plataforma, usaram muito o Google Sites. Para disponibilizar o conteúdo para os alunos. E nas escolas, nas instituições que aderiram ao Google Classroom, aliás, até quem não aderia, porque podia usar com o Google Gmail. Classroom, Google Samara, Classroom deve explodiu. Sabe que eu tenho até os números do Google Classroom? Tanto que o Google Classroom cresceu no Brasil. É uma coisa... Que é o Google Classroom, ele é a sala de aula do Google. Então, era uma forma de você ter os alunos matriculados ali. E aí, Carla, o interessante é que também, até quem não tinha o letramento digital desenvolvido, acabou usando também o Google Classroom como ferramenta em 2020, assim, é assustador o número. Eu sei que no projeto Simplifica, nós criamos mais de 600 turmas no Google Classroom. É mesmo, né, Samara? É uma coisa de louco. O conteúdo que a gente criou aí para os anos iniciais e anos finais. Mais de 600, Carla. Eu queria ver, porque eu tenho esses números e são números, assim, muito impressionantes, Samara, do Classroom. Do tanto que cresceu que, assim, ele tinha... Eu me lembro que teve uma época, acho que em 2019, ele estava em 40 milhões. No mundo. No mundo. Então, mais do que dobrou. Mas... Não, eu acho que, cara, quadruplicou, quintuplicou, nossa, tá, Samara? Assim, só pra... Porque o Google Sala de Aula, Carla, ele também é aplicativo pro celular. Olha só, ele saiu... Não, aqui, o Google... não, eu não tenho aqui o número certinho do Google Classroom, não. Mas sabe uma coisa super interessante que a gente estava no encontro do Google e que, enfim, é uma informação que já está aberta e tal, é que nas pesquisas, porque o Google tem aquela coisa das pesquisas do ano, quais são as palavras e as frases mais pesquisadas no ano,
em 7º lugar ficou no Brasil Google Classroom. Google Classroom. Isso não é impressionante, que legal, assim? Que legal. Acho muito que foi bom. É porque ele era um recurso muito rápido para instituição que não tivesse plataforma estabelecida. Era muito rápido você resolver por Google Classroom, né? Agora, Carla, como é que fica? Então, já falamos de ferramentas, assim, né? Meet, Jamboard, Google Slides. E o WhatsApp, né? O WhatsApp a gente nem precisa considerar, né? E o Google Classroom, né? O Google Sites, enfim, são muitas... O pacote, né? O G Suite for Education, ele é muito completo quando eu penso em transformação digital. Tem tudo que a gente precisa lá para dar aula, assim, necessariamente tudo. Agora, como é que fica, Carla, a questão da preparação da aula com as ferramentas Google agora? Digamos, né, vou ter que usar Google Classroom também nessa história de ensino híbrido, vou ter que fazer rodízio de alunos, dá para preparar a aula igual a gente fazia antigamente? Melhor, né? Dá para fazer melhor. Mas essa preparação, Samara, eu acho que mais do que nunca o professor precisa se capacitar para potencializar essa forma, essa nova gestão de aula junto com planejamento. Então, planejamento e gestão. E você realmente, quando você está fazendo esse planejamento e essa gestão da aula, você tem que usar todo o seu repertório que você já tem, que é pedagógico, isso não muda, né? Então, assim, a gente pensar em como a gente abre a aula para trazer algo empolgante, de curiosidade, que é a gestão da aula, que é a gestão da aula. Mas aí, você tem que entender... E não é pensar assim, hoje começar pela ferramenta, é o contrário. É assim, é você preparar a sua aula e pensar, poxa, quais ferramentas dentro dessa estratégia aqui podem me ajudar a potencializar o que eu já estou fazendo e aprofundar o aprendizado, que eu acho que é o mais importante, assim, né? Então, assim, se antes da pandemia você fazia a gestão da sua aula pensando nas habilidades, nos objetivos pedagógicos... É por aí que você começa. Você vai continuar fazendo isso, só que agora você vai pensar também que ferramenta tecnológica vai permitir com que eu alcance esse resultado e mais, Carla, como essa aula poderia ser dada no ambiente presencial ou no ensino remoto. Com o mesmo plano de aula. O mesmo plano de aula. Porque não dá para você pensar assim, qual vai ser a aula do remoto, qual vai ser a aula do presencial, como é que vai ser para o aluno que está em casa. Você tem que ter um planejamento altamente flexível, que é um só, que ele funcione tanto para o aluno que está no presencial quanto para o aluno que está no online. Você vê uma tendência em relação aos professores de realmente começarem a pensar em trilhas de aprendizagem, porque eu vejo muito, a gente está no Twitter, a gente acompanha aí professores do mundo inteiro e tal, e eu vejo que isso é uma tendência internacional, da gente pensar cada vez mais os nossos planos, ainda mais nesse contexto que a gente está, que é complexo e vai ser mais complexo agora em 2021, você vê essa tendência de... Eu vejo assim, na galera mais empolgada. Os professores que se apropriaram das ferramentas e passaram a curtir, eu percebo que agora eles enxergam muito mais a parte do design instrucional, da experiência de aprendizagem, desse fluxo que a gente fala tanto aqui quando a gente faz os nossos vídeos, as nossas lives. Mas eu acho, Carla, que a gente ainda tem um volume grande de professores que estão se apropriando do básico, né? Do básico. E aí, é por isso que a certificação é importante. Eu acho também. Mas e aí eu ia te perguntar isso, assim, o que porque tem esse professor que já está indo, já está no fluxo, que já entrou de cabeça, que aprendeu, que curte, que está fazendo coisas diferentes. Que está tendo um crescimento aí, que está desenvolvendo a sua fluência digital. E esse professor que está iniciando, Samara, começa por onde? Para mim, ele começa pela certificação. Para mim, o primeiro passo é se apropriar das ferramentas. Tipo, então, talvez a preparação ainda seja o passo inicial. Não é nem a certificação em si. É a preparação. Porque nessa preparação ele já começa, né? Aí sim. Ele já começa a entender a lógica, né? Eu acho que primeiro a lógica... Aí eu acho que ele vai sair do quadro, igual você falou. Porque o que me ajuda... Que a gente sempre fala, né? A pensar em novas estratégias pedagógicas é eu ter me apropriado da ferramenta tecnológica em si. Então, eu só consigo enxergar a possibilidade de pensar em uma aula
que eu vou precisar de um Google Docs, por exemplo, se isso fizer parte da minha rotina, do meu cotidiano, enfim, das minhas atividades. Então você acha que o professor que é mais... A diferença entre o professor que é mais básico no uso das ferramentas digitais e o professor que é mais fluente é a questão de que o professor que está iniciando, ele está mais preocupado com as ferramentas e o que está mais na frente com as estratégias. Exatamente, totalmente. Junto com as ferramentas, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Esse é o salto. E aí, eu acho que você tem toda a razão, assim, que essa preparação, ela te ajuda, primeiro, a praticar. Sim. A entender a teoria por trás, que não é tipo assim, hoje decidimos que isso aqui é importante para você, não. É o que tem por trás, então tem toda uma base teórica aí pedagógica, de inovação em sala de aula, de metodologias ativas, isso de ensino é legal híbrido. A gente dizer. O Google for Education, ele surgiu porque alguns professores, isso é muito interessante, Carla, alguns professores faziam uso do Google for Work, que era o meu caso. Você também? Era o Google de trabalho total. Eu total também. O que é que aconteceu dentro do Google? Por que foi criado um segmento para a educação? Porque eles perceberam que os professores tinham se apropriado das ferramentas e estavam usando em sala de aula. Aí eles disseram, mas por que tem professor usando coisa que a gente usa para o trabalho aqui em sala de aula? E eles foram atrás desses professores e eles falaram, não, porque a ferramenta de vocês tem a capacidade de compartilhar, eu tenho condições de fazer um formulário para o meu aluno fazer uma prova. Aí, olha só que interessante isso. Parece que a ferramenta foi criada para educação. Não. É verdade. Ela foi criada em outro ambiente e os professores que eram techs, né, assim, a galera que curtia tecnologia, como era o nosso caso, perceberam que tinha uso na educação. Aí sim, o Google se apropriou disso, criou um segmento, Google for Education, e passou a disponibilizar isso para as instituições de ensino. E aí, Carla, é engraçado porque tanto o Sergey quanto o Larry Page são filhos de professores. Então, quando eles viram esse movimento, eles falaram, cara, isso é fenomenal, né? A gente acredita muito no que a educação pode fazer pela sociedade e teve todo o apoio lá dentro do Google. Então, é interessante isso que você está falando. Eu saio do patamar de usuário de ferramenta para alguém que, dono desse repertório, pensa em novas estratégias de ensino. Sai de usuário para estrategista, né? Assim, eu acho que é mó legal isso. Eu acho que é mó legal. E tem um caminho, né, Samara? Tem que ter essa prática. E assim, às vezes é melhor estar junto, né? Num grupo, trocando. Quantas vezes a gente já não se sentiu sozinha, como educadora aí? E, inclusive, assim, tentando entender qual que é o melhor caminho. E o melhor caminho é ir junto, né? Junto com outros educadores. Junto é muito melhor. É verdade, eu acho que faz Agora, todo Carlota, sentido. vamos falar de prova? Prova? Prova, teste, atividade, porque, né, vamos combinar que a avaliação continuou na educação do jeito que muitas vezes do jeito que ela era feita antes. Como é que você acha que as ferramentas do Google ajudaram os professores nessa questão de correção de prova, principalmente depois que a gente migrou? Samara, eu acho que você que pode contar, né? Eu que sou a rainha, né? A Samara é a rainha das planilhas, enfim, do Forms e tudo mais. E além disso, acho que a história mais legal é como isso salvou o seu casamento. Na preparação para as provas, para avaliações mais formativas. Eu acho que antes de entrar nessa questão específica, eu acho que o mais interessante de tudo isso é como a avaliação pode ser transformada. A gente já falava, enfim, há décadas, sei lá, séculos e tal, de avaliação formativa e somativa e tal, mas eu acho que trouxe muito mais à tona a possibilidade de você fazer avaliações formativas, que antes era muito complicado no dia a dia, dava, enfim, dava muito trabalho pro professor, e tempo, né, Samara? E tempo de aula, né? De sala de aula, né? E isso se transformou, quer dizer, hoje você faz a avaliação formativa em 3 minutos, 5 minutos. Rapidinho. Claro, você pode ter uma bem maior, mais aprofundada, mas você pode ter checkpoints ali que são bem importantes para a aprendizagem ser visível e a gente entender onde que a gente tem que fazer intervenções pedagógicas. Então, eu te pergunto, eu te faço a mesma pergunta. E aí? A ferramenta que ajudou? O Google Formulários, né? O Google Formulários, ele é, na realidade,
uma interface, uma tela para um Google Planilhas, para uma planilha. Então, você consegue elaborar nesse Google Formulários perguntas para os seus alunos com gabarito. Então, você consegue transformar ele em teste. E aí, os alunos podem responder isso num determinado tempo e você tem a correção automática. Ou seja, o aluno recebe por e-mail a nota dele e você, enquanto educador, vai ter uma planilha com os dados e as notas dos seus alunos, né? Se tiver questão aberta, você também pode, questão sem gabarito, Carla, você também pode fazer a correção posterior dentro da planilha, você vai corrigindo e dá a nota, fecha, o próprio Google Formulários manda a nota. Agora, eu acho que o mais interessante é o tanto que o Google Forms ajuda e me ajudou a economizar tempo. Porque até então, todos os testes, tudo que eu fazia que era somativo, em sala de aula, era um papel que eu entregava para o aluno, que eles respondiam, e nessa época eu tinha aí em torno de 400 alunos. Nossa, isso você tá light. Eu quero saber aí, 1.000, 1.500, né? Professor de artes, né? Quem educação física, eles têm muito mais. Então, eu corrigi isso tudo na mão, Carla, para dar um feedback para o aluno depois. Quando eu conheci o Google Formulários, por isso que eu digo que ele salvou meu casamento, porque eu passei a ter fim de semana, em vez de ficar corrigindo, os meus alunos respondiam no Google Formulário e instantaneamente eu tinha o diagnóstico. Então, eu podia fazer isso diretamente na aula. Tipo, eu não precisava esperar a semana acabar. Foi muito interessante esse processo, Carla, e eu acho assim que se o Google Classroom foi uma ferramenta que passou a ser mais utilizada por conta da pandemia, o Google Formulário certamente está aí ou em primeiro ou em segundo lugar. Com certeza. Mesmo porque ele tem até mais flexibilidade da questão do celular, né? De resposta pelo celular fácil de fazer e de responder. Então, assim, ela é uma ferramenta muito poderosa e na preparação para a certificação, o formulário está lá, né, Carla? Nossa, é uma parte importante. Inclusive, eles fazem... eu acabei de me recertificar nível 2, tem várias perguntas só sobre formulário, né? Formulário, tem que saber. E também, o que eu acho legal do Google Formulários é o fato de você, inclusive, poder fazer uma prova adaptativa. Pronto. Aí, agora, você vai passar a entender também as demandas dos seus alunos, né, Carla? Porque você faz a prova, o formulário, você pode dividir ele em páginas. Se o menino respondeu... Sessões, né? Sessões. Se o menino respondeu a resposta A, é porque ele não sabe, por exemplo, somar. Então, ele vai para uma página específica que vai ensinar para ele a fazer aquela operação matemática e para resolver as próximas questões. Se ele respondeu a B, é porque ele não sabe dividir. Então, ele vai para uma página, para uma seção específica para entender aquela ferramenta. Então, esse tipo de ferramenta tecnológica, que é o que o Google Formulário faz, Carla, associado às nossas estratégias pedagógicas, eles ajudam muito na compreensão do perfil pedagógico dos seus alunos. E eu vou trazer uma provocação aqui, tá? Que isso já é muito comum no ensino de línguas, né? Principalmente no inglês e tal. Que é o seguinte... A gente tem você passou por isso, que você... Lembra que você tinha prova oral? Tinha. Oral test. Oral test. Não? Oral test, né? Tem ainda, né? Então, Oral test. tem. E, na verdade, eu sei que em países europeus isso é muito comum, você ter sustentações orais, né? Tem muito, assim... tem que apresentar. Ele tem oratória é uma habilidade importante. Importantíssima. Tanto que isso... E oratória vai te dar mais confiança para falar em público, vai te dar mais assertividade na hora... um projeto. Enfim, na verdade, é uma habilidade super importante. Então, eu fico pensando, e eu acho que a educação ainda não se ligou nisso. E fica atento aí para essa ideia. Nas ciências a gente se liga, porque o menino tem que fazer feira de ciência, apresentar, defender. Então, mas olha a minha ideia, tá? Que me surgiu agora, que isso é muito do inglês, que era a minha praia, né? É o seguinte, as provas orais que eu fazia com você, lembra que ela era em pares? Em dupla. Por quê? Porque eu preciso saber se você consegue se comunicar um com o outro, certo? Imagina você hoje, com as tecnologias que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, fazer isso, por exemplo, no Google Meet. Muito legal. Né? E não necessariamente, Samara, olha que interessante. Se eu disser para vocês que a prova é uma prova que vale nota, tá? Eu nem preciso estar lá em tempo real.
Porque pode ser gravado. Porque você grava. E me manda. Você grava e tal, e aí você me manda. Você, como aluno, me manda. Pode entendeu? Ser. Tem que combinar. E aí, no formulário, combinam as duplas. Me manda o link. Manda o link e ali tá a sua prova oral. Agora, extrapolando isso para várias outras áreas. Eu sei que física você tem uma questão de resolução, enfim, de resolução de questão. Mas imagina se uma parte da prova fosse para o professor avaliar essa parte conceitual, se o aluno realmente está entendendo a parte conceitual. Alguma coisa. Cara, Samara, você muda a forma como você faz a avaliação nesse país. Eu trabalhei muito com os meus alunos agora, o ThingLink, e eles tinham que gravar um áudio explicando o fenômeno que estava sendo abordado. Olha aí, tá vendo? E essa era a atividade avaliativa deles. Olha que maravilhoso. O ThingLink, se você não conhece, é fenomenal. Uma ótima ferramenta. E você sabe que os ThingLink, aquela ideia de ser tudo hiperlinkado ali, dá pra gente criar esse mesmo conceito no Google Slides, que é maravilhoso. Total, fica maravilhoso. Inclusive, alguns alunos meus não conseguiram acessar o ThingLink. Eu dei uma lista pra eles e falei, pode fazer no Slides. Alguns fizeram, né? Então, a ideia era montar um infográfico. E tem mais. Você falando adorei essa tua ideia de nos slides e tal. Olha só. Porque nos slides agora você pode gravar. Pode. Você pode colocar áudio, certo? Pode. Você imagina se o aluno tem que demonstrar para você o conhecimento de alguma coisa, explicando já falando. Então, isso é uma estratégia de avaliação que é muito utilizada em alguns países e tal, mas não é aqui no Brasil. Mas eu acho que tem a ver com o número de alunos que a gente tem, Carla. Porque nos outros países você não tem mais do que 25 alunos. Tudo bem, mas você pode fazer dupla e trio. Mas ainda assim você fica com 25 vídeos para ouvir. Não, se não você dizendo tem, que vai ser sempre, né? São 25 vídeos para você ouvir. Você tem 10 turmas, são 250. Então aí acaba estourando eu não estou dizendo que seja Eu acho que tem que fazer, mas o professor também tem que pensar, e é importante, educador e educadora, você entender no tempo que você leva para corrigir a atividade, porque não pode ser uma coisa... Não, e tipo assim, faça um vídeo ou grave não, você tem que dizer até tanto tempo, até 1 minuto, mas até se for 2 1 minuto, minutos. nós estamos falando de 250 minutos, né? Então, assim, eu acho que tem que fazer, e a gente precisa repensar isso, mas também nós temos que pensar em estratégias que facilitem que facilitem se você tiver rubrica, porque, imagina, de qualquer forma, você vai ter 250 para corrigir, certo? No mínimo. Então, beleza. Se você tem 250 lá, provas escritas você tem e tal... 250 para corrigir. Você vai ter, por exemplo, algo oral que você pode, inclusive, ter uma rubrica super já bem... Cara, aí é mais rápido, né? Tem que pensar nisso. É. Carlota, e com relação à comunicação entre os professores, você acha que tem alguma ferramenta que melhorou esse processo de comunicação entre os professores? Eu acho que, assim, das ferramentas Google, na verdade, assim, eu acho que a ferramenta mais utilizada pelos professores é o WhatsApp. Tá. Ponto. De comunicação. De comunicação. Mas eu acho que aquilo que você estava falando, por exemplo, do Google Sites, é algo que me chama muito a atenção e que me chamou muito a atenção esse último ano, e a gente já vinha fazendo projetos, inclusive. Por exemplo, toda vez que a gente faz uma formação Amplifica, que é seminar, tem um Google Sites, né? Por quê? Porque eu acho que o Google Sites, ele passa a ser um repositório de conteúdo e que facilita o gerenciamento e a comunicação entre os professores, então, entende? Entre professor e professor, entre professor e escola, e entre professor e aluno. E professor e família, né? Então, eu acho que uma ferramenta de comunicação aí. E tem muitos professores, a gente não é tão acostumado a fazer isso. Bom, entre a gente usou muito o Google Meet, né, Samara? Google Meet. Agora, para mim, comunicação maior do que o Google Docs, Carla. E Google Docs, certamente. Para mim, assim, um grupo de WhatsApp com um link para um Google Docs. Onde você registra tudo, tipo assim... Pra não ficar perdido no WhatsApp, né? O WhatsApp é a coisa rápida, tal. Surgiu alguma coisa importante, ela vai para um Google Docs, que o link já fica ali na descrição. E aí você já faz o comentário que vira tipo um fórum mesmo, né? A gente trabalha aqui com vários grupos no WhatsApp, com outros professores. Todos eles têm na descrição um documento. Isso é essencial. Então, assim, a gente acredita que... E é engraçado isso, porque...
por mais que a gente tente usar outras ferramentas, aqui no Brasil o WhatsApp ainda é muito... Eu tô sentindo que isso vai mudar, né? Novos ventos chegam aí, mas eu acho que a gente ainda usa muito o WhatsApp como ferramenta de comunicação rápida, mas é importante ter sistematizado em algum lugar. Eu acho fenomenal isso que você falou do Google Docs. Realmente o Google Docs é talvez a maior ferramenta de comunicação e... Entre professores. Comunicação e colaboração, né? Entre professores. Dá para fazer prova, fazer o plano de aula. E eu acho Se eu for para uma reunião e outro professor não comparecer por algum motivo, eu deixo anotado ali. Ixi, é tanta coisa. E eu acho que essa questão de comunicação, o Google Meet, foi a primeira vez em 2020 que a maioria das instituições e os professores entenderam que eles poderiam sim trabalhar juntos e comunicar melhor, abrindo um Meet ali e fazendo um contato, mesmo que informal e tal, sem ter que estar junto, fisicamente, né? Então, eu acho que foi a primeira vez que os professores viram o Google Meet como uma ferramenta de comunicação e de resolução de problemas sem precisar rápida, estar no mesmo né? ambiente. Total. Agora, Carla, tem umas outras ferramentas do Google que eram menos comuns. Que foi o que a gente falou, né? A gente já falou do Jamboard, mas eu queria citar aqui o Google Planilhas. Cara... Que era uma ferramenta também que não era tão utilizada, mas com a pandemia a gente passou a ter um uso maior de Google Planilhas. E a gente fez, inclusive, um aulão de Google Planilhas que bombou. É só procurar aí no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, que você vai ver. E eu acho que o Google Planilhas é essa coisa de desmistificar e organizar, o professor aprender a se organizar no digital, né? E o aluno com nota, também. aluno também, com nota, com registro, com atividades colaborativas. Eu acho que o Google Planilhas sempre foi meio relegado porque o professor não se sentia capaz. Eu me incluo nesse grupo, eu não me sentia muito Google Planilhas. E hoje em dia... Você adora. Eu adoro. E antes de abrir um Google Docs, eu penso duas vezes se o Planilhas não resolve mais o meu problema do que um Google Docs. Então... eu acho se é para fazer gestão de dados, organização de dados, o Google Planilhas certamente é melhor. Por exemplo, em sala de aula, se eu quiser fazer alguma atividade com os meus alunos com grupos aleatórios, você abre uma planilha. Pede para eles escreverem o nome. Assim, segundos você faz os grupos. Então, dá realmente... Eu acho que era uma ferramenta que era pouco usada. Eu acho que ampliou um pouco mais o uso dela agora. Assim como o Jamboard, que eu acho que quase ninguém conhecia e passou a usar. Agora, Carla, vamos fazer um exercício eu chamo de presentismo, porque é presente e futuro próximo, tá bom? Quais ferramentas você acha que elas vão se manter, mesmo que acabe pandemia, todo mundo vacinado, ninguém pega mais esse micróbio, esse vírus, né? É difícil que chegou aí pra gente. Qual você acha que vai ficar assim, não tem como se livrar mais dela? Posso ser bem sincera? Acho que todas as ferramentas do Google. Eu acho. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que são fáceis de usar, estão no seu celular, estão na web. Cada vez mais eu vejo que a ferramenta tem que ser leve, então, colaborativa. Google Classroom, gente, vai ficar. Google Classroom. Porque você vai poder continuar interagindo com o seu aluno para entregar tarefas online. Google Forms, a gente vai continuar usando por N razões, né, Carla? YouTube, Samara? YouTube, Google Slide, assim... se eu já preparei a aula para o ensino remoto em slides, por que eu não vou usar ela no presencial? Com certeza. Você pode colaborar, pode criar com o seu colega e tudo mais. Eu concordo com você, que, assim, 90% eu diria... Talvez, por exemplo, o Jamboard... Talvez não ensino só presencial, se eu não tiver o Jamboard em sala, ele não faça sentido. Mas dependendo da estratégia pedagógica que eu penso para minha aula, o Jamboard é uma solução de interação entre os alunos no celular. Inclusive no celular, exatamente. Então, você tem um aplicativo no celular. Eu sinceramente, Samara, eu realmente... Acho que todas as ferramentas Google. Vou te falar, a Carla é boa de pensar esse negócio de futuro. Se ela acha que todas é melhor a gente se apropriar de todas. A gente tá há anos aí, né? E se o passado pode nos dar algum indicativo do que vai acontecer, e a gente olhar aí pro futuro e pensar no presente, eu acho que realmente são todas. Ai, adorei nosso papo. Adorou o nosso papo aqui, o nosso podcast certifica. Bom, e se você curtiu, que tal
se inscrever aí no nosso canal, chamar aquele amigo, aquela amiga, aquele professor, professora que ainda estão meio assim, não sabe por onde vão, a gente está aqui pertinho de você. A gente se encontra então no próximo Certifica. Beijo, tchau, tchau.